O que é sempre recorrente, o primeiro ponto que é sempre recorrente aqui das nossas transmissões e que sempre nos perguntam, né, isso vale tanto para irmãos recém-iniciados, assim como pessoas que queiram adentrar a ordem, né, que é a história da maçonaria, né, o ponto de vista histórico e místico da maçonaria. Então, alguns dizem que a maçonaria tem milhares de anos, alguns dizem que a maçonaria tem séculos de existência, enfim. Não há nada comprovado de que a maçonaria exista há milhares de anos. Mas quando você pensa que sempre existiram corporações de ofício, com corporações de construtores, então sempre houve a maçonaria, mas não com essa denominação que nós temos hoje ou com essa organização. Então, desde que o homem ele se levantou, erigiu ali as primeiras construções, houve, claro, construtores, que são maçons. Lembrando que maçonaria quer dizer construção, maçom quer dizer pedreiro ou construtor. Tá? Mas no nosso caso, nós somos maçons especulativos, não somos maçons operativos. Isso é muito simples, tá? É o maçom operativo, aquele que trabalha realmente na construção, e o maçom especulativo é o maçom da mente, tá? Os estudos em volta da maçonaria. E essas corporações de ofício, elas agregavam não só os construtores, mas também como os jardineiros, como os pintores, como os carpinteiros, enfim. Eram ofícios agregados para uma construção. Então nós temos as lendas maçônicas, né, que é o lado mítico da ordem. Então, pela lenda maçônica, nós somos herdeiros dos construtores do Templo do Rei Salomão. Tá? Essa é uma lenda que foi perpetuada até a Idade Média, até a criação, digamos assim, da maçonaria especulativa como nós a conhecemos. Existe uma ampla documentação em poder da França, em poder da Inglaterra, em poder da Escócia, que data, que na verdade registra esses momentos da maçonaria operativa, da construção das catedrais, da construção das fortalezas, enfim, onde os reis patrocinavam esse tipo de arte. Então a maçonaria, ela sempre teve um papel de destaque no mundo e nos países onde ela foi contratada, digamos assim, porque era uma corporação de pedreiros. Tá? Então você ser maçom, você ser pedreiro, era uma questão de status. Por quê? Porque existia o segredo da construção. Tá? Que era passado ali apenas para quem fazia parte. E para fazer parte dessa corporação, você tinha que ser escolhido. Então, tudo que nós herdamos dessa maçonaria operativa, nós utilizamos hoje na maçonaria especulativa. Tá? Não entrando muito no ponto de vista ritualístico, que isso, como nós cansamos de dizer aqui, nosso apentismo grão-mestre Paulo Rafael também frisa bastante, isso é apenas para os iniciados, isso é apenas para aquele que passou por todo um processo para estar ali dentro da ordem. Tá? Então, esse já é um outro ponto. Então, do ponto de vista histórico, nós podemos dizer que o documento mais antigo da maçonaria, se tratando de maçonaria, é o poema de Halliwell, né? Ou o poema Régio. Por que chama poema de Halliwell? Halliwell foi um antiquário que encontrou esse documento, data-se de 925 a.C., alguns vão dizer que foi escrito entre 1370 e 1390, onde fala do rei Athelstan, considerado aí um dos primeiros reis ingleses, que chama os maçons ali operativos para que eles façam leis, façam regimentos e padronizem ali como podemos dizer, a corporação de ofício, a corporação de pedreiros, a corporação dos maçons. Tá? Então, maçom vem do francês, quer dizer simplesmente pedreiro, tá? Ou do inglês, o mason, né? Que quer dizer pedreiro, ou Freemason, né, quer dizer o pedreiro livre. Tá? São assuntos um pouco mais detalhados que nós poderíamos tratar em outros pontos. Então, da parte de vista histórica, nós temos documentos que comprovam que a maçonaria ela existiu, ela é documentada, existiu na Inglaterra, existiu na Alemanha, existiu na Itália, existiu na França, até que houve um ponto culminante ali, principalmente em 1600, onde existe o registro mais antigo, que é da loja Mary Chapel, número 1, né? Ali daquela região da Escócia, onde se tem ali datado também o primeiro maçom iniciado que não fazia parte da corporação de ofício. Tá? Isso também é um assunto para nós tratarmos em outro bode-papo ou em outro podcast. Então, na verdade, quando nós falamos de maçonaria especulativa, que é a maçonaria como nós conhecemos hoje, com a sua organização, com seus grupos de estudos, baseado ali numa ciência operativa. Por que baseado numa ciência operativa? Por causa do simbolismo. Né? O maçom operativo, o pedreiro, ele trabalha na construção física. O maçom, né, o especulativo, ele trabalha ali na construção interior, construindo um novo homem. Então, esse é um dos objetivos que nós vamos falar aqui hoje. Tá? Então, historicamente está comprovado. Agora, em se falando do lado mítico, se falando da parte lendária,
as lendas, até os nossos antigos irmãos da Idade Média diziam que a maçonaria descende desde tempos imemoriais. Enfim, isso é um outro assunto também que tem que ser um pouco mais aprofundado